Boa tarde, amigos. Aqui é Samuel Resplandes e a palavra de hoje está localizada no livro de Êxodo, capítulo 15, do verso 1 ao verso 7, que diz: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos. Príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriam, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti, e enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. Essa aqui é a palavra do cântico, Cântico de Moisés, que Moisés fez após o pós-naufrágio do exército de Faraó, que não queria deixar com que o povo fosse liberto da escravidão. Existem diversas situações na vida da gente que a gente não sabe como proceder. A gente não sabe como fazer com que saiamos daquela situação ilesos, porque muita gente fala assim, mas se não for de um jeito vai de outro, né? Muita gente quer fazer com que uma dificuldade seja vencida na força do seu braço. Existe diversos tipos de deserto, né, que Deus nos permite passar. Quem sabe seu deserto seja um desemprego, né? Você está em casa aí sem saber o que fazer, para pagar as contas, pagar energia, para pagar água, para poder fazer a feira, né? A feira de casa, né? E quem sabe seu deserto seja também uma situação, uma divergência familiar que você esteja passando, ou seja você marido ou mulher. Quem sabe você, mulher, está passando por um momento difícil de estar sendo maltratada pelo próprio marido, sendo maltratada verbalmente ou fisicamente, né? Até mesmo você que deseja ser feliz, né, na área sentimental, claro que isso é de cada um, mas só estou dando um exemplo, né, de que tem vários tipos de deserto na nossa vida, tem vários tipos de dificuldade que Deus nos permite passar. Ou quem sabe você também está sofrendo na área da saúde, né? Você está com alguma doença que pode ser desde uma doença crônica até uma doença terminal. Mas Deus, ele é maior em nossas vidas. Deus, ele é grande. Deus, ele age na hora certa. Só basta nós crermos nele. Só basta nós dizermos: eis-me aqui, Senhor, e eu farei a tua vontade, e ele estará pronto para atender às nossas necessidades. E quem sabe você também pode estar sendo perseguido de alguma forma, seja você uma figura pública, seja você um pastor, seja você um artista, seja você um empresário, seja você quem for. Às vezes você pode estar sendo perseguido por alguém e você não sabe como lidar com isso, você não sabe como se livrar disso. Aí nessas horas vem na mente, Satanás pode jogar na nossa mente, como mesmo na minha, como de qualquer um, de que você pode resolver isso na força do seu braço. E não é bem assim. Saiba também que nenhum desses desertos é para a vida toda. Se nem a nossa própria vida é eterna, quanto mais as dificuldades, né? Por mais difícil que esteja a sua situação, lembre-se
do que está escrito em Mateus, capítulo 5, verso 12, que diz: Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. E o segredo aqui está de como iremos reagir às adversidades. Se é reclamando ou se é querendo vencer o mal, ou seja, se é reclamando ou se é querendo vencer o mal na força do braço, ou se é esperando em Deus, né? Ou seja, querendo vencer o mal com a força do braço, ou se entregando na mão de Deus e esperando que Ele traga a solução. Deus diz na palavra dele, né? Ireis, mas não pequeis. Na hora da raiva, passam todo tipo de pensamento na nossa mente. Quem nunca passou raiva na vida, né? Quem nunca teve momentos assim de que a gente dá vontade até de matar uma pessoa, de tanta raiva que a gente tem daquela pessoa. Mas isso não resolve nada. Imagina, você tá... Vamos supor, você tá a raiva de uma pessoa. Pode ser qualquer pessoa, pode ser da família, pode ser na rua. E de repente você tá com aquela raiva e mata aquela pessoa. E que adiantou? Você tirou a vida dela. Além de você tirar da vida dela, você vai ficar com aquele sentimento de culpa. E além daquele sentimento de culpa, você será punido, infelizmente. Porque tudo que a gente, como diz aquele ditado famoso da física, toda ação tem uma reação. Então, se você comete tal ato, você será punido de qualquer maneira. Então, o que adianta? Você vai para uma carceragem, quem sabe, vai para a cadeia, fica preso lá por não sei quantos anos, talvez até a vida toda. E o que adiantou? Você matou a pessoa, não resolveu o problema nem nada, e agora você está preso, né? Mas que essa pessoa tenha dinheiro para sair, não sai assim fácil, não. E por mais que saia, vai ficar com aquela peso na mente pro resto da vida. E Deus diz também, eu não peguei a referência aqui, mas deixa só eu olhar bem aqui. Eu não peguei, mas está escrito aqui que a mim pertence a vingança, disse Deus. Jamais queira resolver as coisas na força do braço. Peça orientação a Deus, tendo a palavra como referência. Um exemplo claro disso foi Paulo e Silas, né? Na prisão, em que ambos estavam presos e não tinha outra saída a não ser se humilhar na presença do Altíssimo. E por uma decisão deles terem começado a cantar de corpo e alma a Deus, foi o que fez toda a diferença na vida deles. Muita gente, em momentos como esse, no qual recebeu uma sentença justamente, acha que tudo está perdido. O caso recente que eu vi no jornal uns anos atrás, poucos anos atrás, foi daquele guerrilheiro chamado Slobodan Praljak, que recebeu uma sentença da justiça de, se eu não me engano, de não sei quantos anos foi, mas acho que foi até prisão perpétua, se eu não me engano. E ele num determinado momento, pegou um cálice que estava guardado na mão dele, bebeu um cálice no qual ele continha veneno, né? Ele pegou e tomou. Ou seja, o cara ele já era velho, ele estava de idade e recebeu uma sentença. Claro que eu fico pensando assim, eu não sei que Deus ele servia, eu não sei se ele era evangélico, eu não sei de nada, só sei que tem muitas pessoas que acham que a suicídio é a solução, não é. Por mais que você não queira fugir, o certo é a gente encarar a dificuldade de cara a cara e vencê-la, não com a nossa força, mas com a força de Deus, né? Então, além deles terem sido libertos das correntes, Paulo e Silas, ainda fizeram com que o carcereiro se reconhecesse que o Deus de Paulo e Silas, no qual libertou eles através de um terremoto, se convertesse a Cristo. Porque tem coisas que Deus permite que a gente passe, que para quando a gente receber a vitória, essa vitória seja irradiada não somente para nós, mas para outros que estão ao redor de nós. Que Deus não dá bênção,
Deus não dá nada pra gente que seja só pra gente, né? Tem essa velha, digamos, filosofia, digamos assim, né? E o carcereiro disse em Atos 16, do verso 29 ao 31. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O que vale nesse momento, você vê um exemplo muito forte, né? O que vale nesse momento aí, a gente crê. A pessoa crê, a pessoa que não é evangélica, às vezes não é evangélico, você está em uma situação que não sabe como resolver aquilo. Aqui, Paulo e Silas diz a ele: crê no Senhor Jesus Cristo. Mas quando a palavra fala crer, é crer e seguir os mandamentos, seguir as regras, crer e fazer da palavra de Deus o seu escudo, né? E eu assemelho a situação que o mundo está vivendo agora, mudando um pouco de assunto aqui, a respeito do vírus. Eu assemelho essa situação que o mundo está vivendo como um pós-dilúvio, onde Deus determinou que choveria 40 dias e 40 noites em Gênesis 7, capítulo 7, que diz, verso 11 ao verso 12: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e a janela do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E pelo que a gente se vê nos jornais a respeito do vírus, quando eu falei aqui a respeito do 40 dias e 40 noites de chuva que desceu sobre a terra na época de Moisés, de Noé, foi querendo dizer o seguinte, que quem sabe se esse estipulado aí, um ano que deram, que a OMS deu, de previsão para que uma nova vacina, seja de tratamento ou seja de cura para esse vírus, seja descoberta, isso se assemelha muito aos 40 dias e 40 noites de dilúvio, né? Foi só um exemplo que eu peguei aqui para esclarecer a vocês. Então isso quer dizer que vamos passar por um momento de transformação. Um momento esse que a gente terá de ter muita paciência, cautela e fé em Deus para que possamos viver e sair dessa tempestade ilesos, né? Então é isso, pessoal. É basicamente isso a palavra que eu queria deixar para vocês nesse dia de hoje. Espero ter esclarecido, né? Tenham todos uma boa tarde. Fique com Deus e até lá. Valeu, pessoal!